É, Boa noite a todos, né? Meu nome é Lucas. Queria primeiramente agradecer a todos pelo interesse, né, em participar desse projeto, né, que é um projeto desenvolvido assim, em parceria com a Uninter, né, que é um curso de extensão em Direitos Humanos. Na verdade, são dois cursos, né? Um curso de extensão em Direitos Humanos mais voltado para os saberes e as práticas é, entre sociologia e direitos humanos, né, o diálogo entre as duas, uma voltada um pouco para o ensino fundamental e outra para o ensino médio, né. O objetivo é justamente trazer um pouco de subsídios, né, entre os quais a gente possa analisar, né, a questão dos direitos humanos e de como essa realidade impacta, né, em várias questões, né, do ensino, principalmente dialogando com a sociologia, né. Então é um curso bem voltado assim para a área do ensino. É, a gente vai começar nessa primeira aula abordando um dos cursos que é o de ensino médio, né? Lembrando, são dois, né? Quem se inscreveu em um pode escrever em outro. Quem escreveu no de ensino médio pode escrever no de ensino fundamental. E quem escreveu no de ensino fundamental pode escrever no de ensino médio. Mas aí você pergunta, Lucas, é possível se inscrever ainda? Sim, mesmo com o andamento das aulas é possível sim. Você vai ter que assistir às outras aulas, né? Acompanhar o que vai ser postado e o prazo é, da até o prazo de inscrição, enquanto perdurar o prazo de inscrição, você vai poder se inscrever, né? E ao final a gente vai é, fazer um questionário, né? É, então, então vocês podem ainda escrever, se inscrevam, né? Essa vai ser voltada para o ensino médio, né? É, Apesar disso, podem escrever no ensino fundamental. A próxima aula vai ser sobre ensino fundamental. Eu vou individualizar, né, as aulas, qual vai ser mais direcionado para um, qual vai ser para outro, mas podem ir acompanhando os dois. Eu acho que o conteúdo se complementa. É um curso voltado para tentar ver a questão dos direitos humanos, né, ver a importância do ensino de direitos humanos e tentar aplicar, né, e inclusive é algo que pode ser aplicado em outras disciplinas, né. O nosso foco aqui é bem mais para o ensino de sociologia, mas ela pode ser aplicada também, os conhecimentos assim que a gente vai trabalhar podem ser trabalhados também em outras disciplinas, né? Então é, vai ser algo. Eu convido a todos para participarem, né? Espero que gostem. É, Curtam a página, curtam os links, né? Acompanhem desde as postagens que estão acontecendo, né? É, Curtam, marquem os amigos que tenham interesse. E é isso, né? Vamos dar início agora um pouco do conteúdo. Nessa primeira aula desse, desse curso Sociologia e Direitos Humanos e os fundamentos para o ensino médio, eu vou abordar um pouco mais sobre direitos humanos especificamente, né? Vai ser mais uma aula voltada para pensar a questão dos direitos humanos, né? Então, meu nome é Lucas, né? Eu estou coordenando, vou também ministrar esse curso, vai ser eu que vou ministrar, então a gente vai se ver aqui mais vezes. É, é, a plataforma Instagram também foi escolhida porque é algo que é um pouco versátil, né? Todo mundo pode acompanhar, também um pouco nessa, nessa perspectiva de pensar nessas plataformas digitais como forma de obter conhecimento, né, divulgar conhecimento. Então eu pensei em trazer um pouco desse conhecimento para cá, né? Então vamos encerrando um pouco as apresentações e ao longo do tempo a gente vai se conhecendo melhor, né? Eu sou o Lucas, eu estou ministrando esse curso. A primeira aula, como falei, vai tratar sobre a questão dos direitos humanos, né? A gente vai adensar um pouco sobre o que é direitos humanos, né? Sua importância, seu contexto histórico de surgimento, né? Então podemos já dar início, né? Mas o que a gente pensa sobre direitos humanos, né?
Na verdade, direitos humanos, quando a gente pensa em dialogar sobre essa questão, a gente pensa em cada um tem um pouco a visão sobre o que é direitos humanos. Se você perguntar a uma pessoa na rua, por exemplo, o que é direitos humanos, ela vai ter uma representação sobre o que são os direitos humanos, né? Se você já andar uma esquina e perguntar a outra, vai ser outra representação que essa pessoa vai ter, muito diferente daquela, né? A gente tem um discurso no senso comum, né, que tende a marginalizar as visões sobre direitos humanos, né? Tenta uma visão, impor uma visão negativa sobre os direitos humanos, uma visão bem do senso comum e muitas vezes alimentada por um discurso midiático, né, nos meios de comunicação, que tendem a ver como algo negativo, né, associando principalmente os direitos humanos à causa de que eles chamam de proteção de bandidos, né, para usar um termo assim, entre aspas, né. Essa visão um pouco distorcida do que vem a ser os direitos humanos. Os direitos humanos são direitos, são um conjunto de valores, né, que são positivados, tornados em leis nos vários países do globo. Elas também estão positivadas, ou seja, estão postos em leis, são reduzidas a dispositivos legais, nos tratados e convenções internacionais. Eles estão nas constituições, eles estão nas políticas públicas, eles estão no dia a dia do setor público, eles estão no dia a dia do trabalho no setor privado, porque são direitos fundamentais, assim. Eles quando entram, se positivam nas leis, nos atos normativos, nas resoluções, eles se tornam direitos, que podem ser exigidos por qualquer pessoa. Então, essa visão de direitos humanos como algo negativo vai justamente muito contra aquilo que os direitos humanos visam proteger, que é o quê? Que é a dignidade da pessoa humana. Então, assim, se algum de nós tiver nossos direitos básicos vilipendiados, a gente vai correr para o judiciário e vai buscar a efetivação desses direitos fundamentais. Então, assim, qualquer um de nós pode vir a ter o seu direito violado. Então, por isso a importância de pensar direitos humanos. Direitos humanos são direitos nossos, são direitos de cada ser humano, são direitos que são inerentes a cada ser humano, né? E são a construção histórica, né? É bom a gente frisar isso. Há correntes que divergem do que eu estou falando, né? Que tentam ver os direitos humanos como algo natural, né? Próprio da condição humana, né? Eu trabalharei com uma perspectiva que vai dizer que os direitos humanos, eles são produtos de lutas sociais. Então, contra essa visão do senso comum, ou então para melhor dialogar com essa questão, por que não trazer conhecimento, né? Então é isso que eu vou tentar trazer e que a gente vai fazer a partir desses diálogos, né? Pensando na importância desses direitos humanos, né? E de como esses direitos são fundamentais, né? Então, não são direitos que são, como alguns dizem, né, entre aspas, direitos para proteger bandidos. Muito pelo contrário. Agora, se qualquer pessoa, inclusive aqueles que praticam qualquer ação que está tipificada como crime, reclamar esses direitos, eles vão ter esses direitos também. Então, obviamente, eles protegem também as pessoas que estão sendo acusadas em processos criminais. Mas essa questão não está como o discurso hegemônico quer colocar, como algo que vai alimentar ou vai gerar impunidade. Muito pelo contrário, né? A questão principal do cerne da análise da política criminal e dos direitos humanos é que o quê? Que o respeito a essa dignidade humana, né? Que a gente possa garantir que as regras do jogo sejam cumpridas, por assim dizer, ou seja, garantia do devido processo legal, garantia de que a gente vai ser, caso algum de nós seja acusado de algum crime, que a gente vai ser processado, que a gente vai ser julgado por um órgão imparcial,
que a gente vai ter direitos de defesa, que a gente vai poder contraditar o conjunto probatório apresentado contra nós e que a gente possa ter garantia de voz e participação nesse julgamento. Mas a questão de direitos humanos também está relacionada a manter a integridade física de uma eventual pessoa que tenha sido presa ou que esteja sob custódia do Estado. Mas não só isso. Direitos humanos também são direitos sociais. São direitos relacionados ao direito a uma renda, ao trabalho, os direitos trabalhistas, o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito à saúde, direito à educação. Todos esses são direitos humanos também. Então, quando protegemos os direitos humanos, quando falamos de sua importância, estamos falando de um conjunto de vários direitos que, dada a sua importância, eles estão no norte de análise política e jurídica global atualmente. Mas vamos tentar retroceder. Como nascem esses direitos humanos? Existem várias correntes de análise, né? Eu vou trabalhar com um especificamente que vai dizer que os direitos humanos eles nascem na modernidade. Principalmente pegando um pouco do conjunto de mudanças socioculturais que se operaram ao longo do século XVIII, né? Durante o Iluminismo. A gente vai pensar que surge um conjunto de novos valores que vão colocar o ser humano como cerne do pensamento, né? E vai tentar ir contra a antiga forma de pensar medieval, né? E do Iluminismo surge o fundamento para o que seria a Revolução Francesa, né? E nisso a gente tem algumas correntes epistemológicas nisso, por exemplo, o justnaturalismo, né? O justnaturalismo ele dizia que os direitos humanos são os direitos naturais, então todo ser humano nasce com esses direitos, né? Ele é uma corrente de pensamento que esteve muito em voga e bastante influenciou os movimentos liberais que conseguiram derrubar o antigo regime, né? Então, a partir dessa ideia do justnaturalismo, a gente vai pensar que o ser humano é portador de direitos inalienáveis, que ele já nasce com esses direitos. A partir disso, a gente vai pensar o quê? O movimento histórico que acabou eclodindo na Revolução Francesa e vai deixar como um grande legado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um marco fundamental nesse processo, né? Só pegando aqui um pouco dessa declaração, eu vou ler o artigo 1º dela, que fala que os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Esse é o artigo 1º da citada Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. O artigo 2º já fala que a finalidade de toda associação política é a conservação de direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então, assim, o que a gente vê? A gente vê a influência desse justnaturalismo já aqui, né? Porque aqui no artigo 2º já fala que o quê? Fala que a associação política, no caso o Estado, né, todas as associações que envolvem o político, ou seja, essa distribuição de poder, vai ter como finalidade a proteção desses direitos naturais, né, e imprescritíveis. Então a gente já vai ter um pouco da influência desse pensamento justnaturalista, né. A historiadora Lynn Hunt, ela fala um pouco sobre esse processo, né, quando ela fala sobre a invenção dos direitos humanos, né. É importante que ela fale um pouco sobre o paradoxo da autoevidência, porque as declarações de direitos humanos quase sempre partem de uma ideia de autoevidência, ou seja, os direitos se fundamentam em si mesmo. Mas se eles se fundamentam em si mesmo, aí um paradoxo.
por que declarar direitos que são autoevidentes? Então, há aí um paradoxo. Esse é o paradoxo que ela chama do paradoxo da autoevidência, né? Os direitos humanos se fundamentam em si mesmos. Então, sendo assim, eles não precisariam ser declarados, né? Como são ao longo dos vários tratados, né? Ela faz essa provocação para tentar dialogar um pouco com o quê? Com a ideia de que os direitos humanos, eles são direitos advindos de determinado contexto histórico. Se são direitos autoevidentes, são direitos naturais, por assim dizer, porque só surgiu em uma determinada sociedade, em determinado contexto histórico. Então ela vai tentar dialogar a partir disso, né? Que então os direitos humanos são expressão política, né, de um determinado contexto, então são históricos, né? Isso é uma importante leitura histórica da questão, né? Partindo dela, desse livro muito bom, né, que é A Invenção dos Direitos Humanos, que trabalha na perspectiva historiográfica, a gente vai ter o quê? A gente vai dialogar com outro teórico, né, que é o Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, ele trabalha com a ideia de uma ruptura quando analisa os direitos humanos. Houveram várias declarações de direitos, em verdade, bem antes da modernidade, né? Um exemplo disso é a Magna Carta, né? Ou a Bill of Rights, né? Bem antes da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Essas declarações que vem antes da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Uma delas, a Magna Carta, bem antes, inclusive, da modernidade. Mas também podemos citar a Bill of Rights, que também vem antes da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. São declarações que têm uma característica de declarar direitos. Mas o que traz de diferente a Declaração de Direitos do Estado da Virgínia e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que diferem dessas outras? Ou seja, aqui já no contexto dos movimentos das revoluções liberais, né, que surgem essas duas declarações de direitos, né? Ora, para Norberto Bobbio é o seguinte: a Magna Carta, por exemplo, apesar de reconhecer direitos, esses direitos são reconhecidos pelo Estado, né? Então, ainda quando há um confronto nessas antigas declarações de direitos entre os cidadãos e o Estado, o que é que a gente observa? Que ainda assim é o Estado que concede esses direitos, né? Diferente da retórica que a gente vê na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, na Declaração de Direitos do Estado da Virgínia de 1777. Essas declarações trabalham com a ideia de direitos naturais, eles são pré-jurídicos, eles antecedem ao Estado. Então, daí que a gente pode falar que os direitos humanos são produto dessa modernidade, daí nascem, né? Que aí a gente tem um corte entre essas outras declarações de direitos e as declarações de direitos, principalmente sob influência do iluminismo, né? E aí especificamente a Declaração de Direitos do Estado da Virgínia e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A partir dessas declarações há um corte epistemológico, e a gente pode afirmar que essas declarações são um pouco do cerne dos direitos humanos. Então, por isso que eu falo que os direitos humanos são produtos da modernidade. Há correntes que dizem que vão buscar em fontes pré-modernas a origem dos direitos humanos, né? E essa corrente é importante, é bom vocês conhecerem, mas não é a que eu me filio, mas é bom vocês conhecerem também. Mas aqui a gente trabalha um pouco com essa perspectiva do Bobbio, né? E Norberto Bobbio, ele além de estudar historicamente, né, essa questão no seu livro A Era dos Direitos, ele tenta catalogar
em uma classificação que seria bastante importante para a gente, né? Que será a classificação das gerações de direitos, né? O que Norberto Bobbio quer dizer com gerações de direitos? Ele tenta sistematizar o processo de afirmação histórica dos direitos humanos, partindo de uma primeira geração de direitos humanos ligada às revoluções burguesas, e aí protegiam o indivíduo contra o Estado, né? Essa é a primeira geração de direitos, né? E ela se liga muito ao lema da Revolução Francesa da liberdade, né? Então são formas de garantir que o Estado, ao tomar alguma medida contra mim, que ele garanta uma esfera de proteção jurídica e política, no qual ele não possa agir arbitrariamente. Então ele só vai poder agir dentro da lei, né? A lei é uma forma de garantia disso, né? As constituições têm essa característica. E para isso eu tenho uma série de garantias e direitos fundamentais que podem ser invocados contra o Estado, né? Então são direitos de liberdade nesse sentido, porque o direito de ir e vir, o direito de liberdade de pensamento, o direito de os instrumentos processuais, né, caso o Estado esteja me acusando qualquer um de nós. Então todos esses são direitos de liberdade, então foram chamados por Norberto Bobbio de direitos de primeira geração. Mas esses não são os únicos direitos humanos que a gente vai ter. A gente também vai ter um direito muito influenciado justamente pelos movimentos operários, né? Pelas lutas sindicais, pelas lutas do movimento operário no geral, né? Que visavam não a do Estado de não fazer uma abstenção contra um ataque à minha pessoa, né? Nesse momento. Na verdade, a maior problemática era a grande desigualdade social, né? Falta de regulamentação jurídica de jornadas de trabalho, né? Que geravam jornadas exaustivas, a não proteção contra o trabalho da infância e adolescência, né? E a ausência de normas trabalhistas, direito à saúde, à educação. Todos esses direitos, eles vêm a partir de um conjunto de lutas sociais e são bastante inspirados pelos movimentos operários, né? Pelas lutas dos trabalhadores, pelos sindicatos que vão exigir direitos sociais, que vão exigir que o Estado haja para garantir um mínimo existencial, para garantir um pouco da igualdade. Esses direitos se ligam ao segundo lema da Revolução Francesa, que é o lema da igualdade, né? Segundo Norberto Bobbio. Então são direitos fundamentais, né? Bastante influenciados pelas teorias marxistas, né? É bom que se diga, né? Então são direitos conquistados a partir dessa luta, né? A partir da igualdade e tentando reduzir a exploração do ser humano pelo ser humano. Mas também a gente tem uma terceira leva de direitos, né? Norberto Bobbio chama de direitos de solidariedade, né? Que são direitos difusos, em que você não pode necessariamente identificar os destinatários, né? São direitos como o direito ao meio ambiente equilibrado, por exemplo, né? O direito à paz, o direito à autodeterminação dos povos. Então, todos esses direitos são direitos relativos ao ideal de solidariedade. Eles se ligam a uma perspectiva de uma ideia de solidariedade, uma ideia de fraternidade, né? O lema especificamente da Revolução Francesa era liberdade, igualdade, fraternidade. Esses direitos se ligam à ideia de fraternidade, de solidariedade, e que está muito ligado a uma ideia não apenas do indivíduo contra o Estado, ou de garantir um mínimo essencial, mas de garantir formas harmônicas de convivência, né? Um exemplo dos direitos individuais na nossa Constituição, o artigo 5º traz uma série desses direitos individuais. Por exemplo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Isso é um exemplo de direito de primeira geração que está positivado na nossa Constituição, que é justamente o quê? O Estado não pode me obrigar a fazer algo o qual ele não sem que tenha uma lei especificamente
autorizando essa obrigatoriedade, esse dever. Então, todo dever jurídico necessariamente tem devido em uma lei quando estamos falando do particular. Como direitos sociais, a gente está no artigo 6º da Constituição, né, que, por exemplo, fala que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, na forma da Constituição, né, ela mesmo, e os direitos trabalhistas no geral também estão incluídos nos direitos de segunda geração, ou seja, direitos sociais. Então são então também temos, vou também trazer um exemplo aqui de um direito que foi recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico da terceira geração de direitos, né, que é o direito de solidariedade, né? Qual é? O direito ao meio ambiente equilibrado, né? O artigo 225 da Constituição fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O direito ao meio ambiente equilibrado, ele não é um direito que você pode individualizar, na verdade é um direito de todos, que ele está difuso porque toda a coletividade tem esse direito e é portador desse direito. E a proteção é tão intensa que não só as presentes gerações, eu, você, todos os viventes, mas as futuras gerações também têm seus direitos resguardados, seu direito ao meio ambiente equilibrado, né? Então, para você ver a abrangência, né? Como se liga a ideia de um direito de solidariedade mesmo, né? De solidariedade mesmo, né? Uma das principais questões que se fala de direitos humanos é justamente o quê? É que uma das principais dificuldades hoje é a questão da efetivação desses direitos, né? Muitas vezes esses direitos estão em leis, estão previstos em lei, estão previstos nos tratados internacionais, estão previstos na Carta da ONU, estão previstos na Constituição Federal, como nós acabamos de ver, estão previstos em várias outras leis que regulamentam esses direitos que estão postos na Constituição e nos tratados internacionais, e muitas pessoas não veem esse direito na sua realidade concreta, né? Então esse é um grande problema, né? Que se fala, né? Então é algo mais assim, é importante a gente conhecer esses direitos, né? É importante a gente conhecer um pouco da afirmação histórica desses direitos humanos. Partindo disso, eu tento ver um pouco sobre o que a gente vai chamar de teoria de uma perspectiva crítica dos direitos humanos agora, né? O que seria, né? Eu vou partir para algumas teorizações, né? Dialogar com alguns autores, né? Para pensar um pouco sobre essa perspectiva crítica, né? É importante que a gente pense José Damião Lima Trindade tem um livro chamado História Social dos Direitos Humanos. Eu trago só assim um pouco uma citação dele para inaugurar um conjunto de reflexões que iremos desenvolver agora, né? Abre aspas. Talvez não tenha havido opressor nos últimos 10 anos que não tivesse, pelo menos em algum momento, lançado mão da linguagem dos direitos humanos. Fecha aspas. O que é que ele quis dizer com essa questão? Ora, Trindade, ele afirma que, da mesma forma que esses direitos foram garantindo uma esfera cada vez maior de proteção do indivíduo contra o Estado e de proteção do indivíduo contra riscos sociais, como, por exemplo, agravos à saúde, uma má distribuição, né, que cause insegurança alimentar. Então, cada vez mais o indivíduo foi ganhando determinado conjunto de direitos. Só que
da mesma forma que esses direitos se popularizaram, também houveram violações de direitos. Esses direitos são cotidianamente violados. Inclusive, muitas vezes, esses direitos são violados como forma sob o discurso de proteção de direitos. Isso que é o maior paradoxal, né? Você violando determinados direitos sob uma retórica de que está protegendo direitos de alguns, né? É como se jogasse o direito de uma pretensa coletividade e dissesse que para proteger os direitos dessa coletividade você teria que atacar uma minoria política. Então é algo muito comum, né? Então a gente assistiu várias operações militares, por exemplo, que tiveram como justificativa a defesa de direitos humanos, levar a democracia e os direitos humanos. Mas como? Violando direitos humanos dos povos, né? Entre os quais um direito fundamental é a autodeterminação dos povos, né? Então a gente vai pensar nisso. É uma denúncia muito importante que o Trindade faz, que é justamente pensando que aqui pegando mais uma citação dele, que essa época nossa, pegando um pouco da ideia dele, tem sido uma época de grande violação de direitos humanos. Numa contradição, que tenha sido a época que mais tenha se preocupado em proteger direitos, né? Então, para além da retórica, a gente tem que pensar de como pensar esses direitos na prática. Então, tem um conceito que é trabalhado por Hinkelammer, que ele fala que é o que ele chama de inversão ideológica dos direitos humanos, que é o quê? Quando o discurso humanista de proteção e defesa de direitos humanos pode ser utilizado como ferramenta de violação de direitos humanos, né? E aí eu dei exemplo clássico de operações militares que são utilizadas como forma de violação de direitos humanos, né? Sob a desculpa de proteger direitos humanos e levar a democracia para determinados povos, né? Isso aí é uma visão muitas vezes colonial, né? O colonialismo ainda persiste muito nisso e que é uma problemática global, né? Do sistema global de proteção de direitos humanos. Como proteger direitos humanos sem necessariamente incidir em colonialismo, sem necessariamente incidir em formas de violação de direitos humanos. Proteger direitos humanos e sob a retórica de proteger, você violar direitos humanos de cidadãos concretos, né? Então, para isso, pegando um pouco desses dois autores, já dialogando com outro, que é o Costa Douzinas, né? Costa Douzinas, ele fala que um dos grandes paradoxos dos direitos humanos, seu caráter aporético, paradoxal, é justamente que o quê? E aí ele tem um livro falando sobre o fim dos direitos humanos, né? Aí pegando um pouco da ideia de fim como final e fim como finalidade, né? Ele tem um pouco implícito aí um pouco dessa ambivalência de significados, né? Tentando dialogar o quê? Que esse caráter dos direitos humanos, né? Ele trabalha principalmente com a ideia de que o quê? Tem essa contradição já alertada pelos outros autores que a gente começou a trabalhar a partir dessa ideia crítica, de que a época que mais trouxe os direitos humanos enquanto norte epistemológico, ou seja, a vitória dos direitos humanos enquanto um paradigma político, implica também ser um dos setores que mais houve a violação de direitos humanos. Essa contradição ele trabalha também, né? Pensando o quê? Olha, os direitos humanos eles não podem ser pensados como os teóricos liberais, né? Os teóricos do fim da história, né? Pensando o fim da história quanto a globalização da economia de mercado, e que essa economia de mercado seria necessariamente o suprassumo da sociedade, né? Após a vitória do capitalismo,
da economia, a partir de uma ideia de economia liberal de mercado. E ele disse que não necessariamente os direitos humanos vão se enquadrar nessa questão, porque para ele o, os direitos humanos, ele tem um norte utópico, então eles perdem sua finalidade quando eles perdem esse horizonte utópico. Então, assim, o fim dos direitos humanos seria justamente quando eles perdem essa possibilidade de vislumbrar um futuro melhor. Então eles, mesmo eles sendo irrealizáveis, não tendo se realizado, ou sendo irrealizáveis na prática, em um contexto de grande desigualdade social, em nossa economia atual, em nossa forma de sociedade atual, o paradoxo deles se eles ainda estão irrealizáveis, eles abrem a possibilidade de um horizonte de pensar o diferente. Eles abrem o horizonte para pensar o futuro, né? Eles abrem como que a gente pudesse olhar adiante e pensar